Acordar é um ato espiritual. Cada manhã é um presente do Senhor, um altar onde você decide qual voz vai guiar o seu dia, a voz da esperança ou a voz da preocupação. E hoje, antes de qualquer palavra, eu quero te lembrar que Deus não te criou para viver em escassez, porque a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes de começarmos esta mensagem transformadora, clique agora em inscrever-se no canal, porque aqui a palavra de Deus vem sempre em primeiro lugar. Quando você abre os olhos pela manhã, o céu espiritual ao seu redor se movimenta. O inimigo tenta semear dúvida, medo e pensamentos de derrota antes mesmo de você colocar os pés no chão. Mas Deus, que te chama pelo nome, também coloca diante de você a chance de prosperar, crescer e viver a abundância prometida. A pergunta é: quem você ouve primeiro ao acordar? A voz da ansiedade ou a voz do Espírito? A verdade é que muitas pessoas impedem a prosperidade de Deus sem perceber. Não porque Ele não queira abençoar, mas porque o coração está tão cheio de pensamentos errados que a semente da prosperidade não encontra terra fértil. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A prosperidade começa antes do dinheiro, antes das oportunidades, antes das portas abrirem. Começa no coração que crê. E talvez você se pergunte: por que minha vida financeira não anda? Por que parece que nada muda? Será que Deus esqueceu de mim? Não, meu irmão, minha irmã. Deus não te esqueceu. A Bíblia afirma que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. O que talvez esteja acontecendo é que você está acordando com pensamentos contrários ao propósito de Deus. Se isso te toca de alguma maneira, escreva aqui nos comentários: eu vejo. Declare que você reconhece a batalha espiritual dentro da sua mente. Bloco 1. O primeiro pensamento ao acordar abre ou fecha portas. O primeiro pensamento da manhã é como a primeira semente lançada no solo. Se você acorda dizendo: vai dar errado, hoje vai ser pesado, não sei como vou pagar as contas, então você está regando uma semente de escassez. Mas se ao abrir os olhos você declara: este é o dia que o Senhor fez, você abre espaço para a prosperidade de Deus agir. A Bíblia não mente. A vida e a morte estão no poder da língua. Você está usando esse poder a seu favor ou contra você? O inimigo sabe que não pode impedir o que Deus planejou para a sua vida. Ele não pode fechar portas que Deus abre. Ele não pode roubar o que foi escrito sobre você. Mas ele pode tentar te convencer a não acreditar. E quando ele vence na sua mente, ele vence na sua rotina. Por isso, o ataque dele começa cedo, nos primeiros minutos da manhã. O diabo sabe que um coração cansado começa um dia derrotado. Por isso, Deus nos orienta: buscai primeiro o reino de Deus. Não é apenas um versículo bonito. É uma estratégia espiritual. Quando você acorda e entrega seu dia ao Senhor, você coloca sua vida debaixo da proteção, direção e prosperidade divina. Mas quando você acorda no automático, pensando nos problemas antes de pensar em Deus, você entrega o dia à ansiedade. Agora eu quero te perguntar com amor, mas com verdade: qual tem sido sua primeira frase ao acordar? Porque ela está determinando o tom espiritual das próximas 24 horas. Se você quer romper, se você quer prosperar, se você quer viver o melhor de Deus, então sua manhã precisa ser consagrada, sua boca precisa ser consagrada, seus pensamentos precisam ser consagrados. Se isso está fazendo você refletir, escreva nos comentários: eu preciso mudar minhas manhãs. Declare isso diante de Deus e diante de você mesmo. Acordar não é apenas abrir os olhos. Acordar é escolher quem você vai ouvir e quem você vai seguir. E quando você decide ouvir Deus primeiro, todas as demais coisas começam a se alinhar. Porque Ele é o Deus que honra aqueles que o colocam em primeiro lugar. Muita gente acorda acreditando que prosperidade depende apenas de esforço humano.
Mas a Bíblia revela que a verdadeira prosperidade nasce no coração que confia no Senhor. A palavra diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando você abre os olhos e decide acreditar que Deus é sua fonte, sua mente sai da escravidão da preocupação e entra no ambiente da fé. A prosperidade de Deus não flui onde existe medo constante, porque o medo paralisa, mas a fé movimenta o céu. A verdade é que muitos impedem a prosperidade divina porque acordam pensando que estão sozinhos. Mas Deus declara repetidas vezes: não temas, porque eu sou contigo. Quando você recebe essa verdade logo ao despertar, o peso do dia cai, a ansiedade perde força e o Espírito Santo abre caminhos onde seus olhos só viam muros. A prosperidade de Deus não é apenas material. Ela começa no interior, quando você entende que o Pai Celestial cuida de cada detalhe da sua vida. Ele supre, Ele guia, Ele abre portas, Ele sustenta. Quando a mente desperta cheia de ansiedade, ela se fecha para ouvir Deus. E quando a mente não ouve Deus, ela cria suas próprias soluções, muitas vezes baseadas em medo, impulsividade e autossuficiência. Mas Provérbios ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Quando você coloca isso em prática ao acordar, o caminho se alinha, porque Deus endireita as veredas de quem o coloca acima de tudo. Por isso, antes mesmo de pensar nos problemas que você precisa resolver, pense no Deus que é maior que todos eles. Davi começou seu dia declarando: de manhã apresento a ti a minha oração e fico esperando. Ele não começava correndo atrás das dificuldades. Ele começava buscando a direção do Pai, e é por isso que ele prosperou espiritualmente, emocionalmente e até materialmente, porque Deus honra aqueles que o buscam antes de tudo. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Diga isso com sinceridade, porque essa declaração abre espaço para Deus agir no seu coração e na sua vida. Quando você desperta com fé, o céu se move ao seu favor. A prosperidade que vem do alto começa a fluir, não porque você merece, mas porque Deus é Pai e se alegra em abençoar seus filhos. Ele não deseja que você viva esmagado pela preocupação, mas que viva guiado pela paz, que excede todo entendimento. E essa paz começa nas primeiras palavras que você diz ao acordar. Muita gente pede prosperidade, mas acorda abraçando a preocupação como se ela fosse uma responsabilidade espiritual. Mas a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você acorda e ainda segura aquilo que Deus mandou entregar, você impede que suas bênçãos cheguem. Não porque Deus não quer dar, mas porque suas mãos estão ocupadas segurando o que Ele pediu para você soltar. Prosperidade não flui onde a preocupação domina. A preocupação, quando alimentada logo pela manhã, cresce e se torna uma fortaleza mental. Jesus disse claramente: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Quando você acorda repetindo na mente possíveis cenários ruins, você está colocando sua fé no medo e não na palavra. E onde o medo governa, a fé não opera. Por isso o inimigo tenta sempre ocupar a sua primeira hora do dia com inquietação. Ele sabe que se roubar sua paz, ele rouba sua visão espiritual. Mas Deus te chama a viver de outra forma. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo começa ao acordar. Entregar é um ato voluntário. É você acordar dizendo: Senhor, esse dia é teu, meus desafios são teus, minha vida é tua. Quando você entrega, você abre espaço para Deus agir. Quando você confia, você permite que Ele faça o que só Ele pode fazer. É impossível entrar na prosperidade divina com o coração dividido entre fé e medo. E talvez você não perceba, mas cada manhã é um teste espiritual. Deus observa se você vai entrar no dia carregando um fardo que Ele pediu para deixar no altar ou se vai caminhar leve, guiado pelo Espírito.
A prosperidade que Deus promete não se manifesta na vida de quem insiste em viver cansado emocionalmente. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei." É pela manhã que essa promessa deve ser ativada, porque é quando o cansaço mental tenta te dominar mais forte. Se essa palavra está mexendo com você e te trazendo clareza, escreva nos comentários: "Eu entrego a Deus." Declare isso como quem coloca um peso nas mãos do Pai e decide andar em paz. A preocupação é um ladrão silencioso. Ela não chega gritando, ela chega sugerindo. Mas a fé também chega como uma semente pequena, mas poderosa. O que você rega ao acordar determina o que vai florescer no seu dia. Se você rega o medo, colhe ansiedade. Se você rega a fé, colhe prosperidade, direção e paz. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, mas Ele precisa encontrar em você um coração disposto a confiar desde o primeiro momento da manhã. A Bíblia diz que, pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor, e isso revela um princípio espiritual poderoso. A primeira voz que você liberta determina a direção da sua vida. Quando você acorda e declara a palavra, você ativa promessas. Mas quando acorda murmurando, você ativa problemas. Deus não muda, mas a atmosfera ao seu redor muda quando você decide começar o dia proclamando fé. A prosperidade que vem de Deus é liberada quando você usa sua boca para concordar com aquilo que Ele já declarou ao seu respeito. As manhãs são ambientes espirituais sensíveis. Jó entendia isso e sacrificava ao amanhecer. Davi orava ao levantar. Jesus se retirava antes do sol nascer para falar com o Pai. Isso nos mostra que quem governa amanhã, governa o dia. Quando você acorda com a mente entregue ao Senhor, você dá legalidade espiritual para o céu agir. Mas quando acorda pressionado, desesperado ou reclamando, você dá espaço para a inquietação roubar a paz que Deus quer te entregar. Por isso, suas palavras ao despertar não são apenas frases, são sementes espirituais. A palavra de Deus nos diz: esforça-te e tem bom ânimo. E isso não é apenas uma motivação, é um comando. Ao acordar, você precisa declarar ânimo, esperança, fé, força. Não porque você sente, mas porque você crê. O sentimento muda, mas a palavra permanece. A prosperidade divina não nasce de sentimentos humanos, mas da obediência àquilo que Deus diz. Quando você declara a verdade bíblica pela manhã, você alinha sua vida à vontade do Pai, e onde há alinhamento, há provisão. E talvez, por muito tempo, você tenha começado seus dias no automático, deixando a boca falar aquilo que o coração estava cheio: medo, desânimo, preocupações, insegurança. Mas Deus está te chamando hoje a viver um novo início. A Bíblia afirma: do fruto da boca o coração se farta. Isso significa que você colhe aquilo que declara. Ou seja, sua manhã está profetizando seu futuro. Se você quer um futuro de prosperidade, precisa profetizar prosperidade assim que abre os olhos. Se essa mensagem está tocando suas manhãs, escreva nos comentários: eu declaro a palavra de Deus. Isso não é só um comentário, é uma declaração espiritual. Porque quando você coloca a palavra como primeiro lugar, Deus coloca você em lugares que você nunca imaginou. A prosperidade dele não depende das circunstâncias, depende da sua fé. Ele abre caminhos no deserto, envia maná quando não há recursos, derruba muralhas que parecem intransponíveis. Mas tudo isso começa na sua primeira atitude do dia. Amanhã é a porta da prosperidade. E quem entrega essa porta a Deus, vive o sobrenatural. Talvez você nunca tenha percebido, mas todos estes ensinamentos apontam para uma verdade central da Bíblia. Deus trabalha na sua vida quando você entrega a Ele o primeiro lugar. E amanhã é o momento mais poderoso dessa entrega.
É ali, entre abrir os olhos e dar o primeiro passo, que o céu espera ouvir qual voz você vai escolher: a voz do medo ou a voz da fé, a voz da ansiedade ou a voz da palavra. A prosperidade que Deus quer derramar sobre você começa quando você decide que sua manhã pertence ao Senhor. Deus nunca desejou que você vivesse preso à escassez emocional, espiritual ou financeira. Jesus declarou: "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." Essa abundância não começa no bolso, começa no coração. Começa quando você acorda e diz: "Pai, guia meus passos, minha vida está nas tuas mãos." A fé que você declara ao amanhecer molda o resto do seu dia. E o dia molda a sua semana. A semana molda o seu futuro. É por isso que mudar suas manhãs é, na verdade, mudar sua vida. Agora você entende que prosperidade não é apenas um pedido, é uma postura espiritual. Deus honra quem o busca de madrugada, quem consagra a primeira fala, quem descansa nele antes de agir. Quando você decide acordar declarando a palavra, entregando suas preocupações e confiando na direção do Senhor, você abre portas espirituais que estavam trancadas há anos. E o que Deus abre, ninguém pode fechar. O que Deus libera, ninguém pode impedir. O que Deus determina, ninguém cancela. Se algo dentro de você hoje despertou, é porque o Espírito Santo está chamando você para viver um novo nível de intimidade e confiança. Ele quer te ensinar a começar o dia de forma espiritual, não emocional. Quer que você pare de acordar lutando sozinho e passe a acordar caminhando com Ele. Quer que você largue o hábito de começar o dia no automático e adote o hábito de começar no altar. Porque a prosperidade que vem de Deus não entra onde o coração está distraído, mas onde o coração está disponível. Se essa palavra confirmou algo dentro de você, escreva nos comentários: "Minhas manhãs são do Senhor." Declare isso diante do céu, declare isso diante da sua própria alma, porque é assim que os céus se abrem sobre quem crê. E antes de encerrarmos, eu quero te pedir com carinho e propósito: inscreva-se agora no canal Napoleão Fé que Multiplica. Compartilhe esta mensagem e permita que a palavra de Deus toque outras vidas como tocou a sua. Que a paz do Senhor guarde suas manhãs, seu coração e o caminho que Ele preparou para você. Que a prosperidade dele te alcance, te envolva e te acompanhe todos os dias da sua vida. Amém.